Sejam bem-vindos ao ES Pod, o podcast do jornal ES Hoje. Como sempre, a conversa não é engessada, é trazendo informação e sempre com a nossa equipe de jornalismo do jornal ES Hoje. Hoje quem está comigo é Carla Silveira. Seja bem-vinda. É um prazer estar aqui no meu primeiro ES Pod e estando com duas mulheres inspiradoras que abriram portas para que outras pudessem passar e também alcançar lugares que antes eram majoritariamente masculinos, né? E eu estou aqui com a Adriana Barcelos Piontkowski, que é a primeira... Ao contrário, Adriana Piontkowski Barcelos. Exatamente. Adriana Piontkowski Barcelos, a primeira reitora eleita do Instituto Federal do Espírito Santo, a primeira mulher a comandar essa instituição em 115 anos. Histórico. Estou aqui também com a Coronel Emília Alves, que é formada em pedagogia e atualmente é comandante do 3º Comando de Polícia Ostensiva Regional. Sejam muito bem-vindas, é um prazer tê-las conosco. Obrigada. E também quem está conosco é Ervas Naturais, que é uma indústria capixaba preocupada com a mulher, porque a gente tem aquele momento de autocuidado, a gente tem todo o direito e a individualidade, né? Cada um tem um cabelo diferente, um estilo diferente, tem para criança até, glória a Deus, porque é um produto só para dar a cabeça e o corpo inteiro. Então, a gente vai falar também sobre autocuidados e Ervas Naturais está aqui com a gente. Todas vocês vão ganhar um presentinho da Ervas Naturais. Bom, vamos começar então o nosso bate-papo, Queria perguntar, para a Adriana, porque como eu já falei aqui, o IFES tem 115 anos, E por todo esse período foi comandado por homens, E aí a senhora sendo a primeira reitora mulher e... Eu quero saber o que passou pela sua mente no dia seguinte, no seu primeiro dia como reitora, porque geralmente nos filmes, tem o Felizes para Sempre. A protagonista alcança, um cargo, enfim, consegue ter sucesso na carreira e termina o filme. Mas na vida real não é bem assim. Na vida real, com grandes conquistas, vem grandes cobranças e assim, você pensa, agora ela vai dar uma descansada. Não, acho que é no dia seguinte que não dá nem tempo de respirar, que você tem que botar tudo em prática, Então eu queria saber como foi esse dia seguinte na sua casa, se preparando para ir para o seu primeiro dia, e como foi o seu primeiro dia de trabalho no IFES, especificamente. Obrigada por estar aqui, pelo convite, é um prazer poder falar um pouquinho, nesse podcast. Então, a eleição foi no dia 12 de junho, dia dos namorados. Eu passei o dia 13 literalmente sentada na poltrona respondendo mensagens e agendando entrevistas, que aí todo mundo queria conversar com a Adriana, a primeira reitora do IFES. E a gente no IFES tem a eleição, mas tem um período, Então a minha nomeação foi só em outubro, no dia 28 de outubro. Então, o primeiro dia foi 29 de outubro. Mas disso tudo, o que fica em primeiro lugar, o reconhecimento da comunidade do meu trabalho, A eleição foi expressiva e no primeiro dia, o dia após a eleição, o sentimento foi de responsabilidade. De uma responsabilidade muito grande, de poder, para fazer tudo aquilo que a comunidade espera que eu faça, que a comunidade do IFES espera que eu faça, Eu recebo, junto com a eleição, além de um carinho gigantesco da comunidade, um voto de confiança muito grande também, eu também entendo que junto com isso vem, uma responsabilidade também muito grande, porque a votação foi justamente em virtude daquilo que eu apresento para a comunidade, o que a Adriana reitora pode trazer para essa comunidade, que a comunidade espera. Então, o meu grande desafio, desde o primeiro dia, desde o dia pós-eleição e agora já no mandato, é tentar devolver para a comunidade, em políticas públicas da nossa instituição, tudo aquilo que a comunidade espera para o nosso IFES. São quantos anos de IFES? Eu tenho 15 anos de IFES, eu vou completar agora em abril 38 anos na educação, mais 15 anos no IFES, os últimos 12 dedicados à gestão em outros cargos. Nossa, e a nossa coronel, que a Carlinha falou, formação pedagogia, o que é mais difícil, segurar os giz e controlar a garotada ou os policiais, porque majoritariamente são homens. E, para além disso, a gente trabalha com força, com arma, com coisas que
que às vezes até nos masculiniza, né? É verdade. O desafio maior, né, foi ingressar na Polícia vozinha Militar. docezinha, gente. Esse foi o desafio maior. Eu ingressei na Polícia Militar há 30 anos. E eu ingressei eu fiz o concurso para ser oficial da Polícia Militar. E eu estava com a filha nos braços. Olha. Então, assim, para mim já foi só eu da minha turma que tinha filho. E o desafio, ele foi ainda maior. Mas depois de formada, quando nós fomos... Minha turma tem 10 mulheres, é a primeira turma de oficiais que teve mulheres formadas no Espírito Santo. Antes de nós, houve 4 e 2 delas conseguiram chegar ao posto de coronel. Então, em 190 anos, até hoje, só tiveram 7 coronéis e 5 são da minha turma. Eu sou uma delas. Então, assim, a partir do momento que eu formei e a gente foi, né, inserida na tropa, para comandar a tropa, aí começaram todos os desafios que você falou. De ser um ambiente majoritariamente masculino, nós temos novidade como comandantes e era um desafio diário. Todos os dias provarmos que nós éramos capazes de estarmos ali. E aí, assim, até juntando essa questão da sua formação, eu gostaria de saber, Coronel, como que a sua base na pedagogia te ajuda a comandar atualmente na área militar, né? Porque a área militar é uma questão de hierarquia, obediência, já a pedagogia é uma construção, né? Eu gostaria de saber o quanto da Emília pedagoga a senhora trouxe para o comando militar. Então, eu fui, de certa forma, privilegiada, porque na Polícia Militar, a Polícia Militar tem uma escola. Ela que forma os seus policiais. A gente não recruta policial militar formado no mercado. Nós é que formamos os nossos policiais militares. E eu fui destinada, por ter essa formação, eu fui destinada, depois de passar algum tempo em unidades operacionais, ainda como tenente, eu fui designada para trabalhar na diretoria, hoje diretoria de educação. Então eu trabalhei com formação de policiais durante 20 anos. Eu pude aplicar todo o meu conhecimento e depois eu ainda galguei, né, outras titulações. Eu cheguei a fazer mestrado em educação, tudo para poder aplicar dentro da formação de policiais militares, de soldado a capitão, que é o nosso maior curso que tem, é o curso de aperfeiçoamento de capitães. E eu, então, que auxiliei durante muito tempo os meus superiores e pude escrever os documentos de ensino que hoje tem na Polícia Militar. A maioria deles, se não todos, tem a mão da Coronel Emília. E seja na academia, Adriana, seja no meio militar, queria que vocês falassem, né, dividissem com a gente quando foi, em quais momentos vocês precisaram mostrar que a força da mulher é muito grande e a gente está aqui e a gente vai mais longe porque nós somos mulheres. E que isso não é pequeno, que isso não é pouco, que muito pelo contrário. Eu ocupei já alguns cargos de liderança também, todos na educação, né? Porque acaba que parece que é um lugar o meio onde a gente pertence mais, né? Então, na educação... Professora, né? Professora, né? A minha formação é o magistério, também sou pedagoga. Mas aí, quando começaram a chegar cargos com outras dimensões, aí começam as dúvidas, né? Se seria mesmo o melhor nome. Então, cargos políticos também, né? Lá no meu município. Então, em alguns momentos, inclusive, por ser mulher, eu fui colocar um outro nome, né? Fui preterida. E fui fazendo a minha caminhada. No IFES, né? Acho que vale a pena contar aqui uma experiência do IFES. No IFES, eu fui designada para implantar uma unidade nova, um campus novo, no município de Santa Maria de Jetibá, na zona rural do município. E zona rural mesmo, sem asfalto, sem água potável, sem internet, sem telefone, né? Um lugar que hoje está modificado, lindo, um campus lindo que a gente tem lá. Mas naquele momento, as pessoas de fato duvidaram, né?
por que ela, né? Sendo que é um lugar que tem que enfrentar a estrada com barro, né? Caminhonete para poder chegar lá, eu tinha uma obra para fazer. Então, para mim, o momento que ficou mais evidente foi esse. E aí eu preciso fazer um registro aqui do reitor da época, né, professor Dênio, que foi quem me nomeou e falou assim: eu só preciso que o campus funcione. Se ela der conta, ela vai continuar lá. Então, a gente tem ainda que... Tinha que dar conta, né? Tinha que dar conta. Mas a gente ainda acaba tendo que provar, né? Eu não daria conta, né? Porque é muito difícil, né? Muito difícil comandar homens, né? Lá a empresa que estava na obra, toda de homens, né? Lidar com empreiteira. Um homem daria mais conta mais fácil. E não é, né? Não é. E aí, coronel? Como é que foi? Como é que nessa trajetória aí ter que me falar aí? Eu consigo sim, eu vou subir sim, essa patente é minha. Um ambiente majoritariamente masculino, né? Só a história dela, que foram 10 mulheres que chegaram? 10 mulheres, então. 5 são coronéis hoje. Quando eu falo coronéis, eu estou me referindo a coronéis combatentes, porque nós temos coronéis também na área da saúde. Eu estou me referindo a coronéis combatentes. Então, é muita coisa durante 30 anos e entrar numa instituição majoritariamente masculina, como nós entramos, e já, né, no nível de comandamento, nós somos testadas de várias formas, Então, a gente tem, cada uma de nós se sentar aqui tem as suas histórias, os seus relatos. Eu posso citar, logo quando eu formei, a gente forma e a gente é declarado aspirante, depois você passa a tenente, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. Então, quando eu formei na academia, depois de 3 anos de formação, que a gente foi designado para trabalhar em unidades operacionais, eu me lembro que eu cheguei com um grupo de mais aspirantes. Tinha homens e mulheres nesse grupo. E eu me lembro que na minha equipe tinha um cabo das antigas, ele relutava em me chamar de senhora. Eu sentia um desconforto nele muito grande, mas, né, de idade maior que a minha, e eu, mulher, nova, em situação superior a ele de comandamento. E eu sentia aquele desconforto nele, e ele não tinha esse desconforto quando se referia ao masculino. Era senhor tranquilamente. E eu tive que chamá-lo e falar para ele: olha, você tem que cumprir o regulamento, eu sou sua superior, você tem que me chamar de senhora, ou então a gente vai ter que tratar isso de uma outra forma. Aí, a partir daí, eu falei isso reservadamente com ele. A partir daí, ele passou a me chamar de senhora e ficou tudo bem. Depois, no meio da carreira, eu tenho uma situação para contar. Eu na diretoria de educação, dividida em, né, ela tem as divisões, eu chefiava uma divisão como major, e tinha outros majores, homens. E na hora que o coronel juntava os majores para a gente resolver os problemas, né, de gestão da educação, da própria diretoria de educação, ele passava as ordens e queria sempre falar com o mais antigo, para o mais antigo coordenar aquelas questões. E ele sempre falava com o masculino, e eu era a mais antiga. E eu tinha que falar com ele 2, 3, 4 vezes: coronel, eu sou a mais antiga. Mas ele, e na próxima reunião, ele olhava para todos: quem é o mais antigo mesmo? Ele olhava para o masculino. Eu falava: coronel, eu sou a mais antiga. Então, assim, às vezes são coisas veladas, às vezes são coisas ostensivas, mas que a gente passa. Mas que é bom que a gente está lá para poder eles saberem que eles estão passando por isso, porque tem mulher ali que está marcando seu território. Parece que a gente fica o tempo todo tendo que provar, né? Tendo que ser mais reativa, porque se fala de uma forma mais educada, mais branda, parece que eles não ouvem. Tem que ser, né, falar mais grosso, mais firme, porque parece que só assim a nossa voz é ouvida, né? E acho que isso cansa muito, né? Principalmente o mental. Então, eu queria saber o que vocês fazem nos momentos de lazer, nos momentos de descanso, justamente para baixar essa tensão. Essa guarda, né? Essa guarda, eu tô no meu momento ali, que eu estou totalmente, assim, sabe, tranquila. O que vocês fazem, hobbies, enfim? Bom, eu gosto mais de ficar quietinha.
chego e me jogo na brincadeira, a gente se joga no sofá lá um pouquinho, né? Eu gosto, assim, claro, tem outras coisas que a gente faz, né? Tem um netinho, né? Que é bom demais. É a parte boa. É a parte boa. Mas, assim, momento de cansaço, estresse, tá cheio, eu paro um pouquinho, fico lá quietinha, ou vejo um filme, alguma coisa. É uma forma que eu tenho de relaxar. Até me deixa um pouquinho quieta. Pra contrastar com essa rotina que é super agitada, né? Deixa eu ficar quietinha aqui vendo um filme um pouquinho. Tem hora que tem que dar essa paradinha. Com certeza. É necessário, é saudável. A gente precisa deixar a cabeça, às vezes, parece esvaziar. Não é fácil, né? Mas esvaziar. Detoxicar, isso. E aí, eu, quando posso, deixo o celular também. Porque o celular é... A mão das crianças também já tá. A gente tá com tela o tempo inteiro, porque a gente trabalha com isso. Eu, no caso, nós jornalistas trabalhamos com a tela do computador, mais a tela do celular, mais a tela da televisão, e é um monte de coisa. Então, quando eu posso, eu desligo, mas eu acho que a questão da minha terapia e fazer a minha unha semanalmente, de 15 dias tá em mão. Nossa, toda essa minha mãozinha, ó, revigorante. Agora eu não posso falar, não tô podendo, ó. Não, a gente precisa, né? Pra relaxar o sofá, mas assim, meu mesmo, pessoal. No cabelinho. Tá vendo? É isso mesmo. Aproveitando, ó, ervas naturais, vai pra sua casa, você vai deixar ele mais bonito. Ótimo. Olha só, já que a gente começou falando da menina de 15 anos, se ela estivesse vendo essa mesa, né? Vamos falar dela de novo. A gente mostrar para as meninas de 15 anos. Deixa eu até contar um caso. Eu tenho uma amiga que eu amo muito, chamada Isabela, e ela é médica. Ela é médica, uma mulher negra médica. E nós somos 4 amigas, dentre elas 2 são negras, e eu e mais outra, pele clara. E aí, a outra amiga, Grace, tem uma filha, Helena, ela fala assim: Helena, olha pra tia Isa, tá vendo? Isabela é médica. A gente vai em poucas médicas negras, mas olha aí, tá vendo? A gente pode tudo. Então, voltando para essa pegada das meninas olhando agora, porque também, antes da gente começar a gravar, falávamos muito sobre a geração que é outra, o quanto que a gente adoece mentalmente. A gente passou por uma pandemia, a correria do dia a dia, mas as histórias de vocês, elas podem representar de fato a abertura de caminhos, mostrar que podemos. E mais ainda, que algumas coisas são os mesmos problemas que a gente enfrenta dentro de casa. Do equilibrar o pratinho, do cuidar da filha, porque nessa história, hoje, a Adriana tá aqui. A filha tá crescida, já tem netinho. O filho tá crescido, quem é filho? O filho tá crescido, já tem até o meu netinho. Aqui, tem filhos, já estão crescidos, já passaram algumas fases. Mas, e aí, assim, quando vocês olham para trás, vocês sentem que vocês estão deixando legado também? Eu sinto, e isso ficou muito claro agora com a minha eleição, tanto de mulheres servidoras do IFES, fora do IFES, pessoas que eu não conheço, que quando me encontram, têm uma alegria de falar comigo, que torceu muito, né, para essa eleição, para que eu estivesse aqui. Eu acho que a gente está deixando, sim, um legado real. Porque eu acho que a geração que nós estamos vivendo hoje, das nossas meninas, eu acho que estão faltando um pouco de referências reais. Perfeito. Porque tem um mundo que se apresenta como o que é o padrão perfeito, ou que está tudo maravilhoso, né? E não, nós somos reais, né? Cheguei aqui fruto de uma caminhada longa, são 37 anos na educação. Alfabetizei muita criança, trabalhei com educação de jovens e adultos, fui professora de matemática em muitos anos, depois acabei que tomei um rumo mais para gestão pedagógica, me encantei com a gestão pedagógica e também fiz mestrado e doutorado na área de educação, mas tem uma caminhada grande. Mas a Adriana, que é mãe, que é avó, que cozinha, que cuida das próprias coisas, é real, né? E conseguiu chegar, né? Mesmo com os desafios que a gente tem. E uma coisa me chamou muito a atenção, eu fui no Campo São Mateus fazer a posse do diretor-geral eleito lá, e a gente montamos a mesa de cerimônia, fizemos a posse. Quando terminou, a gente tá ali fazendo foto, aí alguém me chama a atenção para olhar para trás. A filha do diretor-geral, uma menininha de 7 ou 8 anos, sentou na cadeira que eu estava, no meio da mesa, né, pelo protocolo, com a mãozinha assim, falou:
eu sou a reitora do IFES. E eu falei, gente, isso para mim já valeu a pena tudo que eu vivi até agora, porque, assim, das nossas meninas de hoje, entender que a gente tem desafios, mas a gente pode e a gente precisa, sim, de enfrentar, vencer, né, tudo aquilo que a gente passa, porque a gente tem espaço e a gente tem que acreditar mais na nossa capacidade de estar nesses lugares. Exatamente. Quer complementar, Coronel? Sim, claro. O legado que a minha turma está deixando, né, que nós somos as primeiras a assumir essa função que eu tenho hoje de comandante de policiamento ostensivo regional. Tem eu e uma outra colega, Coronel Félix, eu sou a comandante da 3ª Regional, ela é a comandante da 5ª Regional. A minha regional é do sul, de Anchieta ao Caparaó, são 22 municípios, aproximadamente 1.000 policiais, 5 unidades operacionais. Então, quando eu cheguei lá em maio do ano passado, foi assim, eu me senti assediada no bom sentido. As pessoas querendo vir perto de mim, eu quero tirar foto com a Coronel, é a primeira mulher a comandar o Sul. Então, aquele evento. E em vários eventos que eu vou, que tem até o governador do estado lá na região, e ele sempre fala sobre a segurança pública, ele agradece os resultados da segurança pública e fala, temos aqui a Coronel Emília, a primeira mulher a comandar o sul do estado, no meio de muitas pessoas do público externo. Então, eu penso que nós estamos sendo, sim, referência para muitas meninas, muitas mulheres, e eu tenho esse compromisso. Eu vim de uma situação bem difícil economicamente, tenho 8 irmãos, né, pais analfabetos, passei muita dificuldade para chegar até aqui. Então eu quero deixar, eu acho que eu já sou legado pela visibilidade do cargo, já tenho deixado esse legado para as meninas, principalmente em vulnerabilidade social. Acreditem, se encorajem, acreditem nos seus sonhos e busquem, porque nós somos capazes e vale muito a pena. Que história bonita, porque também tem um detalhe nessa geração que tudo é muito rápido, né? A Adriana falou, né, que fatos reais, são os legados reais. As crianças, as meninas ficam muito em rede social, as influenciadoras, que quando desliga a tela do celular também sofrem outras coisas, mas ninguém vê, só mostra a parte bonita. E a rapidez nem sempre vai te levar a locais, né, como chegar a ser coronel, a comandar cerca de 1.000 homens ou mais de 1.000 homens em 22 municípios, né, a comandar uma instituição com 115 anos, que tem campos em tudo quanto é lugar do estado do Espírito Santo. Se não for persistência, né, não vai ser rápido, né? Tem que ter persistência e tem que ter muito trabalho, porque, infelizmente, ainda, mas isso há de mudar, a gente ainda tem a outra disputa, mostrar que temos a capacidade, né? Enquanto vocês falavam, eu lembrei de uma frase que é muito famosa na internet, que é fulano andou para que ciclano pudesse correr. E é justamente o que vocês fazem, né? Vocês andaram, caminharam, né? Chegaram até altas posições para que no futuro, né? E espero que não seja um futuro tão distante, outras mulheres passem um pouco menos de dificuldade, tenham um pouco mais de facilidade no acesso, que para vocês com certeza foi mais difícil, né? E aí, até pegando essa analogia da menina de 15 anos que a Dani tem falado ao longo do nosso bate-papo, Coronel Emília, se essa menina perguntasse para a senhora como é que eu faço para chegar lá? Como que eu ocupo esse espaço? Qual conselho a senhora daria para uma pessoa que está começando a vida agora, que ainda nem, talvez ainda nem descobriu qual profissão vai seguir, mas que sabe que quer chegar longe, assim como a senhora chegou? Olha, eu vou me reportar à minha formação primária, que é a educação. Sou pedagoga. Eu vou dizer que eu acredito na educação, ela é transformadora, ela transforma a vida das pessoas, ela transformou a minha vida. Eu acredito muito na educação. Eu cheguei aonde eu cheguei estudando muito. Fiz um concurso que na época era pelo vestibular da UFES, o concurso mais concorrido, né, o curso mais concorrido da época da UFES, junto com medicina, foi o CFO, e foi com muito estudo. Então, o conselho que eu dou para elas, acreditem em si, estudem, se dediquem, que por meio da educação, a educação vai transformar a sua vida. Eu acredito nisso.
É muito importante, né, dizer isso, porque você estava falando de influenciadores e hoje em dia tem um movimento muito grande, né? Ah, não façam faculdade, fazer faculdade não compensa, você não vai ficar rico. E a questão que a gente pensa em relação à faculdade ou curso técnico, né, ou uma formação profissionalizante, não é nem ficar rico, né, você ter uma profissão estável, você ter dignidade, né, no seu local de trabalho, ter condições melhores, né, porque eu também vim de um ambiente mais humilde, né, inclusive queria mandar um abraço para os meus pais, meu pai é garçom, minha mãe auxiliar de serviços gerais e eu sou a primeira da família a entrar numa federal, então realmente você sente esse peso de ter chegado lá e ao mesmo tempo é uma conquista, uma vitória muito grande, assim, que vai além da questão financeira de estou rica, não estou rica ainda, mas o que o meu trabalho pode me proporcionar hoje em dia, eu não conseguiria de outra forma, né? Então é muito importante frisar, né, a importância da educação. A educação transforma as vidas, né? A gente tem usado isso muito na rede federal, nos institutos, e é verdade. Eu falava hoje, estava dando posse para 9 novos servidores do IFES. A gente tem uma missão enquanto educador, né, com a formação dos nossos estudantes, mas transforma também as nossas vidas, né? A gente, para uma menina de 15 anos, eu diria, você tem uma longa caminhada pela frente e tem que fazer a caminhada. Não dá para encurtar espaços, a gente tem que viver, tem que fazer essa caminhada. É na caminhada que a gente se aperfeiçoa, é na caminhada que a gente vai criando, né, ali, fazendo uma trilha de onde a gente vai chegar. E aí eu diria, para as meninas de 15 anos, mas também para outras mulheres, eu cheguei na universidade aos 40 anos de idade para fazer meu mestrado. Olha que bacana. Aos 40 anos de idade. Porque como eu sou do interior do estado, fiz lá a minha formação, trabalhava ali como professora, mas eu não tinha como vir a Vitória. Vitória pra gente era passeio, né? Passava no fim da universidade, os olhinhos brilhavam, mas pensava, como que eu vou estudar aqui com o meu trabalho lá, família? E eu cheguei aqui, claro, não sozinha, toda uma rede de apoio, né? Meu esposo, minha mãe, minhas irmãs, mas eu cheguei na universidade aos 40 anos de idade, fiz mestrado e doutorado, seguido, também não quis mais sair, seguido, e vejam que foi daí que a minha vida profissional também se transformou. E não foi fácil, os desafios foram imensos. Assim, não dá para contar o que eu vivia vindo de ônibus de São Roque para cá para estudar, deixando 3 filhos em casa. Também sou filha de pai caminhoneiro, que estudou até a 3ª série e mãe analfabeta, né? Mas assim, todo o suporte, né, para que a gente pudesse estudar. Mas é aquilo, não é num passe de mágica, é uma longa caminhada. A minha filha já, né, terminou o mestrado aos 24 anos de idade, uma outra geração, uma outra possibilidade. Mas a gente, assim, de uma forma geral, para todas as mulheres, é uma caminhada que a gente tem que fazer de cabeça erguida e com coragem de enfrentar, porque a gente dá conta. Eu acho que a gente pode terminar com essa fala aqui forte, porque não é sobre ser perfeita, não é sobre rapidez, não é sobre nada menos do que persistir, fazer o que tem que ser feito e lembrar aqui, a Carlinha falou, a Adriana também, a Coronel, as 3 falaram de histórias dos pais que não abriram caminho para eles, mas que com certeza impulsionaram com todas as dificuldades. Então, às vezes, você que está nos assistindo, seu pai não conseguiu, vai dar esse orgulho, né? Vamos correr atrás. E a mãe que não conseguiu, continue impulsionando seu filho, porque é pela educação, é por muito trabalho, por muita persistência. Não é sobre ser perfeito, é sobre ocupar espaço, é mostrar que a gente existe e que a gente é capaz de chegar onde a gente quiser. E é sobre se cuidar também, né? Muito importante, porque ninguém chega longe sem autocuidado, sem parar um pouquinho e dar aquela respirada, né? É necessário, nesse período de tanta informação, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então eu já agradeço, Coronel. Muito obrigada por dividir. Eu que agradeço o convite. Eu já sabia que a gente ia ficar muito feliz, que esse episódio seria muito bacana, mas vocês conseguiram
torná-la ainda melhor. Obrigada, Adriana. E obrigado para Ervas Naturais também, que ficou com a gente, porque é empresa capixaba, isso também nos dá muito orgulho, né? A nossa indústria capixaba sempre crescendo, nosso produto capixaba sempre crescendo. Não é isso, Carlinha? É um cuidado que começa de fora, né? Mas dentro também faz a diferença, né? E é isso, que esse papo ecoe, né? E que venham outras mulheres maravilhosas, assim como as nossas entrevistadas, e que alcancem altos, né, patamares. E muito obrigada por acompanharem. E que vocês tenham se inspirado. Até a próxima. Até!